Jingle Bell, fala geeks, tudo bem com vocês? Eu sou o Leandro Schlein e no vídeo de hoje vamos continuar a nossa querida saga Black Mirror. Pois é, em um episódio muito especial, pois estamos falando de Natal. Quem não gosta aqui de Natal, né? Quem não gosta de ganhar presentinho, quem não gosta de gastar comprando presente, que aí não. Você tem tanto dinheiro assim? Não. O Papai Noel também não tem. Não gosto de gastar comprando presente, gosto de ganhar presente. Mas nesse episódio aqui, confesso pra vocês que eu preferia comprar qualquer presente do mundo a passar o que esses personagens passam. Então, se você não sabe, saga Black Mirror, estou fazendo aqui um catado aqui de todos os episódios com análises, curiosidades e até easter eggs escondidos. Então tá aqui a playlistzinha para vocês assistirem. E, antes de mais nada, respira, curte o vídeo. Depois, se quiser discutir também, chutar uma bosta, pode discutir. Siga o canal, compartilhe com os amigos e vamos que, olha, esse episódio ele é bem intenso e bem interessante. Ah, sabe o que eu tô pensando aqui? Faz tempo que eu não coloco a vinheta do canal, sabia? Vamos acompanhar a vinhetinha? Lançado no dia 16 de dezembro de 2014, o episódio White Christmas, ou conhecido como Natal Branco, ele foi exibido pela TV britânica, BBC, e para quem não sabe, essa é uma tradição da TV britânica de pegar aí as séries que têm feito sucesso e fazer um especial de Natal, que é basicamente um episódio estendido. Então, de vez em você ter aqueles episódios de meia hora que a gente estava acostumado, esse episódio aí tem por volta de 1 hora de duração, e é basicamente como se fosse um longa. Isso acontece com várias séries britânicas. Um exemplo claro foi o que eles fizeram até com The Office. Foi um especial de Natal que até contou meio que com encerramento para a série. E isso acontece um pouco com Black Mirror, porque até então esse era para ser o final da série, não ter mais Black Mirror, até que veio a Netflix e a gente sabe o que aconteceu. Então esse episódio ele é considerado o quarto episódio, né, dessa segunda temporada. Porque, assim, teoricamente ele não é um episódio da segunda, porque a segunda temporada ela foi finalizada em fevereiro de 2013. Então, olha só, quase 2 anos depois, eles fazem esse episódio de Natal. E ele foi escrito pelo Charlie Brooker, do criador da série, e ele foi dirigido pelo Carl Tibbets. E esse episódio aqui, Geeks, ele tem como protagonistas o Joey Potter e o Matt Trent. O Joey Potter aqui, ele é interpretado pelo Rafe Spall. E o Rafe Spall aqui, para quem não conhece, ele fez alguns filmes como Prometheus e A Vida de Pi. Já o Matt Trapp, eu tô confundindo tudo aqui, geeks. O Matt Trent, tô falando Matt Trapp de armadilha. O Matt Trent, ele é interpretado pelo Jon Hamm, que esse ator aqui, ele é muito conhecido por ter feito Mad Men, o Don Draper de Mad Men. Inclusive, olha que interessante, ele ganhou 2 Globos de Ouro pelo personagem. E aqui, assim, temos aqui oficialmente o primeiro ator, não vou dizer gabaritado, mas assim, já premiado, atuando na série após ter recebido essas premiações e esse sucesso, né? Porque eu já tinha falado com vocês de vários atores aqui que após Black Mirror estouraram em outras produções, aqui ao contrário. Eles pegaram um ator que já tinha ganho aí o Globo de Ouro por Mad Men em 2008, caso Jon Hamm, e ele vem então para interpretar o Matt. Engraçado aqui que o Jon Hamm, ele declarou nas entrevistas que ele era fã de Black Mirror e ele perguntou pra agente dele se o agente conhecia o Charlie Brooker. Meio que ele queria conhecer o Charlie Brooker. Até então, não havia nenhuma notícia de que Black Mirror ia continuar, que ia ter um episódio, porque, como eu falei, foi de fevereiro de 2013 para dezembro de 2014. E, curiosamente, o agente dele não só conhecia, como informou que o Charlie Brooker estava procurando, né, um casting para a produção de episódio de Natal e ele acabou, então, sendo escolhido para fazer que o episódio do Natal Branco como o Matt. E aqui, Geeks, não tem como. Esse personagem, pelo menos esse ator nesse personagem, tá a cara do Giba, velho. Eu não posso deixar de... Vou carregar. Acho que todo brasileiro vai carregar aí o Giba nele naquele último ponto. Eu tenho como não assistir esse episódio, nem imaginar ali o nosso querido jogador de vôlei aí, campeão olímpico, interpretando. Então, eu vou chamar ele aqui de Giba. Então temos aqui o Joey Potter, aqui, primo do Harry Potter, interagindo com o Giba. Olha só que loucura. Então, o episódio começa com o Joey Potter aqui com o Giba. Eles estão ali numa cabana. Não tem muita informação de como eles estão ali. Simplesmente esse Joey acorda assim, tá deitado, e ele encontra o Giba lá fazendo um ensopado lá com batata, algumas coisas.
E aí ele vê que tem uma decoração de Natal, e aí o Giba fala pra ele, pô, Joey, que legal que você tá aqui e tal, né? Pô, dia de Natal, beleza. 5 anos que a gente tá aqui junto, e isso já chama atenção, né? Cara, os caras estão há 5 anos. E aí ele fala, pô, eu não sei nada sobre você, né? E esse Joey, ele é um cara muito introvertido, ele fica tipo, fica assim meio caladão, meio tipo, pá, tipo, mano, qual que é a tua? E eu fiquei pensando, puta, esse cara vai sacar uma faca, uma arma pra fazer alguma coisa, porque ele tava, sabe aquele clima de psicopata, assim, o cara olhando, assim, tipo, qual que é? E aí o Giba fica, não, mas e aí, me conta a tua história, o que você tá fazendo aqui? Pô, 5 anos, tá, não sei nada sobre você, hoje é Natal, pá. E aí ele, muito safo, mete lá um vinhozinho, pá, uma tacinha, entrega ali pro Joey, eles começam a trocar uma ideia, começa a rolar ali um papo vem, papo vai. E aí o Giba fala, meu, tá bom, já que você não tá com muita vontade de falar sobre você, então eu vou falar sobre mim. E aí assim, o Joey tipo, então tá aqui, por que você tá aqui, né? E aí o Joey fala, não, porque eu era um cara, e aí ele começa, então, esse episódio aqui é muito interessante, porque ele traz 3 histórias que se conectam numa história só. Tá, então eu diria que isso é um episódio de 3 partes. A primeira parte traz então o Giba no mundo normal, e ele conta, né, que ele era uma espécie de guru. E aí quando a gente pensa em guru, né, a gente pensa em coach, alguma coisa do tipo. Mas não, ele é um guru de relacionamento, tipo o Hit da vida. Só que numa forma tecnológica da vida, né? Porque ele aqui, Geeks, ele se usa daquela tecnologia da lente. Lembra do episódio Toda a Sua História? E um fato muito curioso é que, pra mim, esse episódio foi meio que uma homenagem a tudo que Black Mirror criou até então. Na minha cabeça, no meu entendimento, não tinha Netflix na jogada, não havia assim, nenhum objetivo de que a série fosse continuar. Então o que o Charlie Brooker pensou? Pô, é o último episódio que eu vou fazer de Black Mirror, eu vou homenagear a minha série, colocando um pouquinho de tudo que já teve aqui nos episódios anteriores, para fazer uma homenagem. Eu entendo como isso, tá? Bom, Geeks, então aqui o Matt, né, o nosso Giba, ele conta então que ele era guru de um cara chamado Harry. Olha que curioso, né? Tem o Joey Potter, agora tem o Harry, sabe? Que é o Harry Potter, o Giba, mentor aí do Harry Potter, que é mais ou menos tipo o cara que quer se dar bem com a mulherada. Então, assim, pô, quer se dar bem, passa aqui, aquele cara, sabe, que chega e fala, você já jogou Pro Evolution Soccer? É tipo esse cara, assim. Segundo, tem que ter um bom pau. né, cara? Você parece alguém a Chun-Li do Street Fighter, meu jogo, sabe? Do Super Nintendo. Só que aí o Giba lá, ele usa a lente, né, de toda a sua história, que aqui a gente vê o nome que é o ZI, que na verdade como funciona aqui? O Harry, ele usa o ZI, então, só que ele tá com um ponto. E nesse ponto, o Giba lá da casa dele tá assistindo e tá dando toda a orientação para ele. E começa já com a vestimenta, então tipo, ó, põe essa gravata, ó, põe isso aqui. E a gente descobre que ele vai invadir uma festa, uma confraternização de fim de ano de uma empresa, que é muito comum, realmente, as empresas fazerem festa de final de ano, e ele vai lá como penetra. E realmente é o que ele faz, ele mete lá a roupinha, vai lá na confraternização, e aí o que é muito legal aqui, Geeks, é que o Matt, né, o Giba, conforme ele vai vendo as pessoas, ele vai tendo acesso a quem elas são. E ele tem uma noção do tipo, essa pessoa trabalha em tal área, ó, essa pessoa aqui fala de tal assunto. E aí ele tem alguns combinados, do tipo, ó, Harry, mete aquele papo lá do cavalo. E ele chega e fala pra mim, você viu o cara no cavalo? E aí a galera, tipo, o cara começa, tipo, mano, quem é você? De onde você é? E aí o Giba vai dando todas as instruções para que ele convença as pessoas de que ele realmente é um funcionário da empresa. E o legal aqui, Geeks, é que ele vai, tipo, olhando pra uma mina assim, se interessando por ela, por uma loirinha, só que tem uma mina do lado que é meio introvertida, meio fechada, meio misteriosa. E ela não tem informação nenhuma. Então ali, quando o Giba fica olhando, ele não descobre nada sobre ela. E aqui uma coisa legal que revela é que o Giba ele não tá sozinho, porque quando ele olha assim pro lado, tem um monitor e tem várias pessoas assistindo essa mesma transmissão, como se fossem amigos ali do Giba. E curiosamente um deles, o nome dele é I Am Waldo. Então aqui fazendo uma clara referência ao episódio do Waldo. E aí a galera começa tipo, não, ele vai pegar, ele não vai pegar, fala pra ele fazer isso. E assim, o coitado do Harry não tem noção de que tem uma galera assistindo, ele acha que é só o coach e ele. E o papo vem, papo vai, e ele fica encanado na tal da menina misteriosa. Então ele vai atrás dela, começa a jogar um chaveco nela, e curiosamente ela meio que acaba caindo nesse papo dele, assim. Ele vai conversando, ela vai se atraindo, até que ela fala pra ele, vamos tomar alguma coisa na minha casa. E aí ele já, né, cria aquela expectativa gigantesca do tipo, pô, me dei bem, né? E ele vai até a casa dela, tudo, começa ali a
toda a preparação. Só que tem uma coisa engraçada, em determinado momento, quando ela sai pra ir ao banheiro, isso ainda na festa, ele começa a conversar com o Giba ali no ponto, né? E ela ouve. Só que na cabeça dela, ele tá falando sozinho, e isso, ao invés de deixar ela assustada, isso atrai ela ainda mais. E aí, quando eles vão pra casa dela, acontece isso de novo, ele tá lá falando sozinho, ela entra, e ela fala assim, essas vozes, né, que você tá sentindo, a gente precisa calar essas vozes e tal. E ela dá um drink pra ele, só que ela envenena ele. Deus do céu, que cena tenebrosa. Quando ele percebe que tem alguma coisa errada, e aí o Giba ali fala, puta, fudeu. E aí a galera ali do lado ali, tá assistindo, tipo, já começa, tipo, mano, fala pra ele vazar dali. Só que já não tem como, porque ele já começa a se sentir fraco, e ela fala assim, eu vi você falando com as suas vozes. E aí ele tenta explicar que não, mano, é um tutor aqui. Só que já era, ela põe um funil, velho. Funil na boca dele e coloca o resto ali da bebida envenenada e o cara morre na frente ali dos caras que estão assistindo. Nisso, o Giba fica desesperado, manda os caras apagarem tudo, deleta todo esse histórico, backup e tal, pega as coisas, cabo, tudo pra jogar fora. E aí nisso você descobre que ele é um cara casado com um filho, filha, e ele tropeça ali nos brinquedos. A esposa dele acaba pegando ele no flagra, porque ele faz tanto barulho. Sabe aquela situação que você quer passar despercebido e toca uma orquestra sinfônica? Foi basicamente o que aconteceu com o Giba. E aí a mulher dele acorda, tipo, mano, o que você fez, Giba, velho? Tipo, você tá louco. E aí ela acaba descobrindo toda a maracutaia que ele vinha fazendo. E aqui vem uma coisa muito legal, que é o bloqueio. Que a mulher dele, tipo, fala, meu, some daqui. Some daqui, meu! Some daqui, mano! Some daqui! Some daqui! Ela aperta o botão e ela meio que bloqueia ele. E aqui o bloquear não é igual ao nosso bloquear do WhatsApp, que a fotinho some, você só vê um tracinho da mensagem enviada e adeus. Aqui a pessoa é bloqueada real, assim. Quando ele tá olhando pra mulher, que aqui todo mundo usa o ZA igual em toda a sua história, ele não a vê mais, ele vê toda uma figura cinza, assim, borrada. E ele não a ouve mais, ela não o ouve mais. Então, assim, ele realmente é bloqueado de tudo. Não consegue falar, não consegue ouvir e não consegue ver. E isso causa, assim, um sentimento de incômodo muito grande quando a gente tá assistindo. Fala, cara, você imagina na vida real uma pessoa te bloquear dessa forma? Ainda mais com um aparelho grão ali, né, que a gente sabe no toda a sua história, ele é implementado aqui, né, na base aqui do crânio aqui. Cara, eu arrancaria na hora, assim, não faria maior sentido. E beleza. Passa-se então essa primeira história, e aí o Joey ali, né, tá falando, pô, Giba, da hora, tal, tudo. E aí o Giba fala, mano, mas calma, que assim, isso era o meu hobby, eu nem te contei sobre o meu verdadeiro trabalho. E aí então a gente começa a segunda história desse episódio, que é o Giba contando mais ou menos o que ele fazia. E aqui, Geeks, então, finalmente começamos a segunda parte do episódio, conhecendo a personagem da Greta, que aqui é interpretada, olha só, curiosamente, pela neta do Charlie Chaplin. Sim, o verdadeiro, aquele Charlie Chaplin que a gente conhece do cinema mudo, ela é a Ona Chaplin. Então a Ona Chaplin aqui, neta do Charlie Chaplin, ela faz essa personagem da Greta, e a Ona, ela é mais conhecida aqui, quem não lembra dela, como a esposa do Robb Stark em Game of Thrones. Então, muito conhecida por esse papel. Inclusive, se eu não me engano, ela interpretava, ela fez esse episódio do Black Mirror no momento em que ela fazia a personagem também de Game of Thrones. Se não me engano, ela fez os dois em paralelo. Então também bem interessante. E aqui a Greta, ela começa assim a fazer uma cirurgia. Então ela tá lá deitada numa cama, e você percebe que ela é aquela personagem perfeccionista, sabe? Tipo, virginiana da vida. Tipo, ai, o meu pãozinho tá meio torrado, não quero, sabe? Assim, tá muito cru. E aí, quando ela vai fazer essa cirurgia, a pessoa fala, se eu vou contar até 10, você apaga, tal. No que ela acorda, ela tá num local assim, uma sala branca, assim, sabe? Tipo o John Travolta no Pulp Fiction, assim, tipo, onde eu tô, né? Vincent! E aí, é muito interessante porque quando ela abre os olhos, ela não vê nada, ela só vê, tipo, sabe, tipo aquele cenário do Porta dos Fundos nos vídeos de a pessoa morreu. Abre, assim, um monitor, e aí aparece o Giba. E aí o Giba fala, e aí, Greta, beleza, tal, como é que você tá? E ela, tipo, mano, onde é que eu tô? E aí ele fala, olha, na verdade, você tá dentro desse dispositivo aqui. E aqui, Geeks, a gente conhece o dispositivo do Cookie, que é o mesmo dispositivo que a gente viu ali no White Bear. Lembra quando ele põe ali a tiara ali na... Ai, caramba, eu lembro do sobrenome dela. Esqueci o nome dela. Victoria Skylane. Lembra quando ele coloca o dispositivo na Victoria? Esse mesmo dispositivo, só que aqui, muito melhor utilizado
E esse dispositivo, assim, ele é um anos depois. Agora a gente tem assim o uso oficial do cookie de uma forma que vai ser usado muito à frente a partir da 3ª temporada. Certo, Geeks? Então, quando ele fala com ela, ele explica então que, na verdade, o que eles fizeram? Eles fizeram uma espécie de um download de todo o cérebro da Greta e colocaram dentro desse dispositivo. Então ela é a Greta, só que uma versão digital. Sabe, como se fosse um The Sims da Greta. Basicamente isso, um emoji, ou esses bonequinhos que a gente vê nos celulares também, que você põe a sua versão, como a galera tem feito bastante. Então ela é a versão digital da Greta. E qual que é o objetivo aqui da história? A própria Greta contratou esse serviço, então ela queria assim, uma digitalização da casa e dos compromissos dela. Então o que acontece? Ela contrata uma empresa que ela fala, olha, eu quero ter uma casa digital, quero ter um local que faça tudo do jeito que eu gosto. É isso que ela contrata. Ela não sabe que, na verdade, por trás disso, acredito eu que não saiba. O episódio não dá essa resposta, mas imagino que não. Que na verdade é ela mesma por trás comandando tudo. Só que ela consciente. Então imagina você está dentro de uma escravidão digital. Você sabe onde você está, você tem percepção. A única coisa é que ela não é uma pessoa real. Tanto que ali o Giba, ele fala, ó, vou te criar um avatar aqui igual o da Greta, pra você pelo menos se reconhecer. E aí qual que é o seu trabalho? Você vai ter que 24 horas por dia fazer as vontades de você mesmo. Então você sabe como você gosta do pão, como você gosta das coisas, da luz, da temperatura. Você sabe organizar seus compromissos, e aí você tem que fazer. E ela fala, não, mano, não vou fazer birosca nenhuma, você tá louco, velho. Vai lá pra seleção, lá pro Bernardinho, não enche meu saco. E aí ele fala, ah, mano, então beleza. Só que é aí, mano, o nível de crueldade de Black Mirror, porque ele fala, beleza. Ele tá falando com ela como se fosse num tablet, né? E aí ele coloca assim, ele gira, a telinha do tablet mostra o espaço onde ela tá. E ele faz o comando com a mão que ele acelera o tempo. Então ele fala, eu vou te dar 2 semanas para você pensar. Para ele, passa-se assim, 20 segundos. Para ela, se passaram 2 semanas. E aí quando volta a tela, ela tá do tipo, não, mano, o que você fez? Eu tô aqui esperando você 2 semanas, você tá louco, tá? Não sei o que lá, seu idiota. Ela começa a xingar ele. Ah, então você ainda continua rebelde? Então eu vou te dar mais tempo. E aí ela, não. Ele gira 6 meses. Que para ele se passa em 1 minuto. Quando passa 6 meses, mano, coitada da Greta, velho. A Greta virtual. E ela tá deitada assim, toda descabelada. E ela, tipo, mano, pelo amor de Deus, eu faço o que você quiser. Por que eu tenho que fazer? E aí ela acaba meio que sendo coagida. Então, o trabalho aqui, na verdade, do Giba é ele ser uma espécie de torturador. Então ele consegue convencer as versões digitais das próprias pessoas a fazerem o que tem que ser feito, usando de tortura psicológica o tempo todo. E aí, de fato, ele consegue, né, essa atividade. Então a Greta, tanto que ela acorda assim, aparece, oi, tal, a Greta digital fazendo. E é muito interessante que no final ele acaba meio que usando os mesmos chavecos que ele usava de tutor ali, falando, nossa, ele tem um cara no cavalo na porta. E aí essa segunda parte acaba assim, de uma forma meio aterrorizante, que você fala, nossa, né, que impacto. E beleza, tem então avulsa informação, você passa batido. E depois do Giba contar tudo sobre ele, o Joey Potter ali, tipo, mano, que merda, né? Tipo, putz. E aí ele começa, finalmente, depois de tomar umas taças de vinho ali, eu vi a história do Giba, ele solta do tipo, o pai da minha namorada nunca gostou muito de mim. E aí, finalmente, a gente começa a conhecer a história do Joey. E aqui, então, a gente percebe, né, pela história, que o Joey, ele tinha uma namorada, vivia tranquilamente com ela, e tá ali de boa, curtindo e tal. Até que, em determinado momento, eles recebem um casal de amigos ali pra jantar, e aí a namorada dele tá meio, tipo, mal-humorada, sabe? Assim, meio irritada, meio... não tô muito afim de falar. E aí ele tá ali com a Beth, tipo, mano, ele percebe depois do jantar, ele fala, meu, o que tá pegando? E ela, não tô bem e tal, me deixa em paz. E aí ela vai dormir. E aí o Joey, ele, tipo, vai mexer no lixo, né, guardar as coisas, e de repente, né, bagunça ali o lixo e ele vê um teste de gravidez. E aqui mais um easter egg, porque esse teste de gravidez é idêntico ao teste usado no Be Right Back, né? Não sei se vocês lembram. E aí ele fala, puta merda, tipo, mano, ela tá grávida, você pai. E aí ele chega confrontando ela, pô, eu vi que você tá grávida, todo feliz. E ela, tipo, eu não vou ter o bebê. E aí ele fica em choque do tipo, mano, como assim você não vai ter o bebê? Calma, a gente vai dar um jeito. E ela, tipo, não, você não vou ter o bebê. E ele confrontando, não, né? Chega no determinado momento que ele acaba, assim, a ofendendo verbalmente. E ela, o que ela faz? Lembram lá do bloqueio que o Giba tomou? Ela faz a mesma coisa. Ela fala lá e pum, bloqueia ele. E aí ele fica desesperado, ele grita, ele joga, arremessa a coisa na parede.
e ela vai embora. E aí ele descobre que ela não somente foi embora, como ela pediu as contas do emprego. E aqui, Geeks, ele fica assim desesperado, que tipo, mano, o que ela fez? Ele tenta, passa-se os meses, e aqui o que é interessante, ele tá na rua, e como a pessoa bloqueada ela fica toda cinza, quando ele vê lá uma multidão e ele vê um cinza, ele percebe que é ela, porque só ela bloqueou ele. E ele percebe ela com a barriga já no final do estágio da gravidez, e ele entende que ela não abortou e que ela decidiu seguir então com a gravidez. E ele fica louco, porque assim, pô, você vai ter um filho que é meu. Como assim você vai ter um filho que é meu? E aí, tipo, e ele fica cada vez mais apreensivo, porque, cara, como assim? E aqui nos é revelado algumas informações muito legais sobre esse bloqueio. O primeiro deles, Geeks, é que o bloqueio ele afeta fotos. Então, se você pegar lá uma foto de uma pessoa, porta-retrato aqui da vida, a foto da pessoa fica cinza. As redes sociais, tudo que aparecer de foto nas redes, no Google, em imagens, tudo cinza. E outra informação muito interessante é que esse bloqueio ele também é passado para ascendentes e descendentes. Ou seja, quando nasce o filho ou a filha, a pessoa está bloqueada, então ele não consegue ver a própria filha. E aqui eu já vou falar filha porque, né, enfim, ele descobre depois de um tempo que a menina, pela silhueta, porque o que acontece? Todo ano, a Beth, ela vai passar o Natal na casa dos pais, né, na casa do pai, no caso, na casa do pai dela. E aí isso já acontecia com o próprio Joey. Então, como ele sabe disso, dessa tradição, todo Natal ele vai até a casa do pai da Beth, fica ali escondido entre as árvores só para vê-la e ver a silhueta da filha. Como ele repete isso todo ano, uma hora ele vê que a menina, que é a silhueta de uma menina. E aí ele deixa assim um presente escondido e ele tenta, assim dá muita dó, porque ele fica entrando em contato por carta. Ele tenta assim de tudo. De todas as maneiras entrar em contato e não consegue de forma alguma. Isso destrói ele psicologicamente. Chega assim, não satisfeito, né, Black Mirror não satisfeito em ferrar com a vida do cara. Em determinado momento ele tá passando ali pelos canais, e aqui é muito legal, Geeks, porque quando ele passa pelos canais, a gente também tem mais easter eggs e homenagens, porque fala-se do primeiro-ministro ali do episódio do porco, e também tem uma propaganda lá da música lá do 15 milhões de méritos. E também, essa mesma música que a menina canta, lembra aquela, né? Will understand anyone? Essa música do Anyone que fica na cabeça. Eles cantam essa música também no karaokê, quando o Joey ainda tá namorando com a Beth. E aí, Geeks, é muito legal. Passado esses easter eggs, quando ele tá passando pela TV, ele vê uma notícia de que houve ali um acidente, que algumas pessoas morreram, e aí ele vê a foto da Beth, então ela tá morta. Só que o que significa? Quando a pessoa morre, o bloqueio sobre ascendentes e descendentes é removido, ou seja, ele finalmente vai poder conhecer a filha que ele teve. E ele não pensa duas vezes. Ele pega o carro, vai até ali a região onde o pai dela mora, que é uma região ali super montanhosa, sempre nevando. Quando ele chega, mano, aqui a gente toma um soco no estômago. Porque quando ele vê a menina, ela é japonesa. E aí você automaticamente associa um casal de amigos que a Beth trabalhava. O cara, assim, já tinha uma troca de olhares na hora do karaokê. Você tem a dedução de que ela traiu o Joey, sabia disso, e por saber disso, teve que bloqueá-lo para ter a filha sem o consentimento dele. Ele foi traído, a filha não era dele. E aí ele tem um surto paranoico, e aí o pai da Beth aparece, ele confronta o pai da Beth, nesse confronto, nesse surto ele pega, sabe aqueles globinhos que você vira assim de ponta cabeça e cai assim, mas tipo neve e de cenário? Então ele pega esse globinho de neve e ele dá na cabeça do pai da Beth, matando o senhor. E ele vai embora. E dane-se a criança. E aí a criança fica sozinha, isolada, numa casa no meio de uma floresta cheia de neve. E aí volta a cena pro Joey. E aí o Joey, assim, tipo, o que aconteceu, né? E aí finalmente, assim, ele começa a perceber algumas coisas. Ele olha pro relógio de parede na cozinha e ele percebe que é igual o relógio da casa do pai da Beth. E não só isso, ele começa a olhar ao redor, a mesa, fogão, e ele percebe que ele tá lá. O local onde ele tá é igual à cozinha onde morava o pai da Beth. E aí o Giba fala pra ele, mano, a menina, a criança, ela saiu pra buscar ajuda no meio da floresta de neve. O que acontece? Estava tendo uma tempestade, a menina não achou nada, ela não conseguiu voltar e ela morreu congelada. Então, a morte da criança e do pai da Beth é responsabilidade sua.
E aí o Joey, depois de todo esse episódio, ele chora e ele fala, não, eu assumo, eu matei os dois, eu sou o culpado pela morte dos dois. E aí, como Black Mirror, que eu adoro isso na série, tem esses plot twists no final sensacionais, o Giba muda totalmente a postura, ele tipo olha assim e fala, ó, consegui, beleza? E aí a câmera sai da cena, mostra o Giba assim, com a cara enfiada no dispositivo, como se fosse aqueles caras que fazem foto 3x4, e ele sai e ele fala, ó, tá vendo? E aí aparece uma inspetora de polícia dizendo, meu, fantástico, você em 70 minutos conseguiu o que a gente não tem conseguido há muito tempo. E aí revela-se que, na verdade, o Giba, ele estava dentro daquela realidade do Cook, que apareceu ali com a Greta. Então, na verdade, o que eles fizeram? O Joey, ele foi preso. Só que ele não confessa. E aí a polícia na investigação não acha DNA, não acha nada que vincule o Joey ao caso do assassinato do pai da Beth e da criança. E eles falam, puta, a gente precisa fazer esse cara confessar de alguma maneira, ou descobrir que não foi ele. E aí o que eles fazem? Eles extraem o cookie do Joey sem ele saber e colocam o Giba, que é especialista em tortura psicológica de figuras digitais, e ele ali entra então no cookie, fica lá 5 anos, pelo que a gente entende, até conseguir, né, a confissão, no caso aqui, do Joey. E aí você fala, caraca, mano, que tenso. E aí a gente descobre que o Giba fez isso porque ele estava sendo acusado pelo crime ali de ter causado a morte ali do parceiro dele ali, do Harry, com o caso da menina, que matou ele, né, os dois se suicidaram, e ele tá fazendo isso meio que uma forma de limpar a barra dele e não ser preso. E aí o oficial fala, não, beleza, tá tudo certo, você realmente tá limpo, só que você tá na nossa lista negra, né? Como se fosse aquela ficha, né, quando você tá fichado pela polícia. Quando você é fichado pela polícia, o que acontece? Você é bloqueado por todo mundo. Então, aonde ele olha ao redor, ele vê pessoas cinzas, não importa quem seja. E aí, quando ele sai da delegacia ali do Instituto da Polícia, as pessoas veem ele com um borrão vermelho, ou seja, ele é uma pessoa fichada. As pessoas já se afastam, sabem que ele cometeu algum tipo de crime. E aí, enquanto isso, no Instituto da Polícia, o investigador fala, ó, já que ele tá acusado, vamos embora, tá tudo certo, que é Natal, né? Vai ser Natal. E aí o que ele faz? Ele, deixa eu dar uma torturada no cara. Ele lembra que o dispositivo passa 6 meses em 1 minuto? Ele gira o dispositivo de forma que ele só volte depois do Natal, passando-se 1000 anos. 1000 anos. E aqui, a cena volta pra casa onde tá o Joey, e ele percebe que ele foi enganado, e aí começa a tocar, fica tocando aquela musiquinha assim, né, I Want to Be Christmas Every Day, que é perfeita, a trilha é maravilhosa pro episódio. Tipo, quero que seja Natal todos os dias, e de fato pro Joey vai ser Natal pelos próximos 1000 anos. E aí ele tenta quebrar o rádio volta, ele tenta fazer alguma coisa e sempre voltando ao normal, e ele vai ficar preso nessa realidade por fucking 1000 anos. E assim acaba o episódio. Mano, geeks do céu, que episódio fantástico. De verdade, depois da decepção que eu tive com o episódio do Aldo, esse episódio assim veio com uma carga de roteiro, de atuação fantástica. Esse episódio é simplesmente maravilhoso. Eu bato palmas. Black Mirror, com esse episódio assim, se consolida como as melhores séries já feitas nessa última década. Certo, geeks? Então, sobre o episódio em si, como eu disse, o episódio ele é muito legal. Realmente, assim, você não vê o tempo passar, por mais que ele seja um episódio aí de mais de 1 hora. São 3 histórias que elas se completam perfeitamente bem. O roteiro ele é muito genial de ter feito, assim, as histórias, os elementos que eles são jogados no final, eles serem usados e contribuírem para que a história faça sentido. Então, o Charlie Brooker aqui, maravilhoso, espetacular. Como eu disse, as atuações aqui também são todas muito bem feitas. A questão do cenário, fotografia. Black Mirror, assim, esse episódio foi uma linda homenagem e levou Black Mirror realmente a um alto patamar. O que me incomodou aqui, por exemplo, tá? Eu achei na parte da Greta, não sei se tinha, assim, parece de novo aquela coisa do Aldo. Podia ter levado menos tempo. Eu acho que se eles tivessem só explicado por cima, junto ali com a parte do Harry, o meu trabalho é esse, e dava pra ter feito numa parte só. Eu não achei tão impactante assim a questão da Greta, tipo, por mais que tenha os debates, tá? Mas ok, eu acho que isso eu tiraria 0,1, sabe? Mas o que assim me incomodou, e aí, porque eu fico pensando em, se eu tô no lugar do personagem, o que eu poderia fazer de diferente? Por exemplo, no caso do Harry, não tinha o que fazer. Realmente aquilo aconteceu.
e nem no da Greta. Agora, no caso do Joey, na história dele, cara, vamos lá. Se eu tenho uma namorada e ela engravida e eu sou bloqueado, e na minha percepção de que o filho é meu, primeiro de tudo, eu arrancaria fora o ZI. Igual aconteceu no Toda a Sua História. Pronto, arranquei, não tô mais bloqueado. Simples. Sabe? Não dá pra fazer isso, sei lá, por algum motivo, que não fala no episódio. A gente leva a crer que dá, igual no Toda a Sua História. Poxa, não existe nenhum meio legal? Por que ele não procurou um advogado? Por que ele não procurou um juizado? Poxa, se ele tinha certeza ali naquele momento que o filho era dele, porque até então ele não sabia, ele viu a mulher grávida, viu o teste. Ele podia ir lá no juiz e falar, olha, é o seguinte, uma mulher terminou comigo, sem nenhum motivo, não cometi nenhum ato de violência, a gente terminou, teve um filho, e o filho é meu, e ele tem direito. Ele tem direito legal, ele é o pai. Então, no mínimo, ele deveria ter procurado um juiz, e aí ter determinado uma guarda compartilhada ou algo do tipo. Eu acho que o roteiro pecou aqui, porque era uma solução muito óbvia. Qualquer pessoa faria isso, procuraria os seus direitos legais. Não vejo uma coisa estapafúrdia. Nossa, ninguém teria pensado nisso. Não, todos teriam pensado dessa forma. Então acho que aqui o roteiro falhou, porque é uma solução tão óbvia e que ele ignorou. Assim, parece que o personagem foi burro. Tipo, não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Ele deixou acontecer tudo isso. Anos ali vendo a criança e não pensou em nenhum momento em procurar um advogado, cara. Coisa tão óbvia. Então, isso assim me deixou um pouco... Pô, Charlie Brooker, você não pensou nisso, cara? Podia dar qualquer outra explicação, sei lá, mas não explicou, ficou como um erro. E por esses motivos, e considerando que outros episódios de Black Mirror eu não vejo saída, ou qualquer coisa que pudesse quebrar a narrativa, eu dou a nota de 9,3 para Natal Branco, White Christmas, o que o coloca ali abaixo dos demais episódios, mas acima de 9, porque realmente assim, é um baita episódio, mas quando você encontra uma forma de burlar o próprio roteiro, isso me deixa um pouco chateado. Então, nota de 9,3 para White Christmas. Bom, Geeks, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo ficou enorme, mas o episódio é enorme, então não tinha como eu deixar de... Podia pular algum momento aqui do vídeo. Então, eu podia pular algum elemento aqui. Então, espero que vocês tenham se divertido. Espero que tenha passado rápido esses minutos. Então, já sabendo de tudo isso, peço a vocês o like, o comentário, o compartilhamento do vídeo. Espero que vocês se divirtam, que vocês mandem para os seus amigos. Continuem acompanhando a saga Black Mirror e os outros vídeos do canal. Muito obrigado sempre, de verdade, de coração. Valeu mesmo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.